Senhor. Amém. Nós vamos alegria imensa estar aqui, meus irmãos, esse culto de vigília, de adoração ao Senhor. Que você venha abrir o teu coração nesta noite, irmão. Deixe o Espírito Santo de Deus venha agir na sua vida. Amém. Nesta noite, Deus quer fazer uma obra de cura na tua alma. Amém. Glória a Deus. Deus precisa de sarar a igreja. A igreja do Senhor está enferma. A igreja dos Senhores precisa da cura da alma. E Deus também quer te curar o teu coração nessa noite. Deus quer curar a sua ferida que está na tua alma. E hoje o tema é sobre encher o Espírito Santo. Amém. E nós vamos falar sobre isso aqui nesta noite. Que você deixe o Espírito de Deus agir na sua vida nesta noite. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 5. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? Amém. E na proibitória de cabelo, pode exaltar o Senhor. Abra o teu coração, irmão. Jesus está presente aqui. O Senhor está na casa, Ele se encontra na casa. Nosso Jesus está na casa, há milagre, há poder, há manifestação. Ele se encontra na casa nesta noite. Aleluia. Castigo a presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 1, a partir do versículo 5. Mas não vou ficar sobre os pés. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele que, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos ler todos comigo, verso 8, toda a igreja comigo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Vamos então fazer mais uma oração. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite. Eu nada sou, mas nada somos vocês. Preciso da tua graça nesta noite. Que o homem desapareça, que o Senhor apareça. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Pai, grande a responsabilidade que nós temos aqui na tua presença. Fala com a tua igreja. Fala conosco nessa Grande Deus. Fala, Jesus. Grande Deus. Grande Aleluia, Pai. Glória a Deus. Jesus. Amém. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, atenta ao teu mandar.
da minha mãe, Amém. da minha tia, irmã da minha mãe. Amém. Minha mãe foi, se eu estou ministrando a palavra de Deus hoje, a minha mãe foi uma pessoa que me instruiu nos caminhos do Senhor. A primeira mensagem que eu preguei no culto, eu tinha 15 anos. Eu falei com a minha mãe, mas o que eu vou pregar? Vai orar, meu filho, vai lá no quarto, ora, pede a Deus que eu vou te dar mensagem. E ela disse, por que você não prega lá em Gênesis capítulo 22? A primeira mensagem que eu preguei foi Velho Testamento, Gênesis capítulo 1 lá. E nós começamos a ministrar aquela palavra ali. Houve conversões, Marcelo, né? Uma pessoa se converteu naquele dia, naquela mensagem. Se hoje eu estou aqui pregando, ministrando a palavra, eu louvo a Deus pela vida dela. Amém. E nos instruiu os caminhos do Senhor, estamos aqui hoje. Amém. Foi nem sério, viu, irmão? A minha vida, né, meu dia de criança, está aqui a minha professora de escola dominical, Monteiro, a minha professora de escola dominical, a Divina, a Teixeira, a Terezinha, a irmã Iradim, está aí o Marcelo que sabe essas coisas também, está com eu também. Tudo que eu aprendi da palavra de Deus também foi também, na Issaia também, onde nós tivemos a nossa experiência com o Senhor. Irmãos, eu quero ser breve, eu quero ministrar uma palavra para os irmãos. O tema é a importância de ser cheio do Espírito Santo. Fala comigo, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós viemos numa época de avivamento, onde nossos pastores colocavam a igreja para buscar a Deus, para clamar a Deus. Quando uma pessoa se convertia ao Senhor, a primeira coisa que nós fazíamos é de levar aquele novo convertido a orar a Deus, a jejuar, a buscar o Senhor para receber o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Por que a importância de ser cheio do Espírito Santo? Hoje nós estamos vivendo num tempo, numa época que a igreja estagnou. A igreja parou. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa voltar ao seu primeiro amor. Ela precisa voltar às suas primeiras obras. Hoje a igreja não está buscando como buscava antigamente. E essas reuniões hoje de vigília, de oração, é um momento propício. É o momento que a igreja tem que buscar a presença de Deus. Só aqui na vigília? Nós devemos também começar a buscar a presença de Deus lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso lar. Os nossos pastores nesse dia estão levando a igreja para clamar a Deus, para fazer culto doméstico no lar. O avivamento começa na família. Uma igreja de oração, uma família de oração é uma igreja de oração. E hoje nós não estamos vendo mais conversões no meio da igreja, não estamos vendo mais batismo do Espírito Santo no meio da igreja. Por quê? Sabe por quê? A igreja não está buscando ao Senhor. Mas eu quero, antes de nós entrarmos na palavra de Deus desta noite, eu quero falar sobre a promessa do Espírito Santo. E esta promessa do Espírito Santo começou lá no Velho Testamento. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém. Então está aqui, irmãos, uma promessa de Deus sobre a descida do Espírito Santo. E se nós começarmos a estudar o Velho Testamento aqui, o Espírito Santo de Deus já atua
Samuel capítulo 1, a Bíblia nos diz que levantou-se Ana com angústia de alma, orou e chorou abundantemente. A palavra de Deus diz que Ana se derramou diante do Senhor, ao ponto de Eli olhar Ana e ver que ela está embriagada, e disse: mulher, aparta desse vinho. Ela disse: não, Senhor meu, eu não estou embriagado, não está pensando, estou eu aqui derramando, olha aqui, estou eu derramando a minha alma perante o Senhor. Então, irmão, nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Ei, quanto tempo que você não ora na tua casa? Cadê o momento, irmão, de oração no teu lar? Cadê o momento, irmãos, da leitura da palavra do teu lar? Cadê? Eita, lavasturianos, aleluia. Aleluia. Não vim que dar chicote a ninguém, não. Está aqui o pastor, o que é seu pastor, que instrui vocês. Mas eu vim trazer o Espírito de Deus que é de nós hoje. Amém. O tema é ser cheio do Espírito. Quer ser cheio do Espírito? Quantas vezes eu estou alimentando da experiência que eu tive lá de 1900 antigamente. Parece que Deus mudou, parece que Deus não faz mais a mesma obra que fez, né? Há uma promessa aqui, que o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos, vossos jovens, terão visões, e derramarei o meu Espírito sobre aquele dia. Então é a promessa de Deus ali. E nós vemos também outra promessa também, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, que diz assim: eis que sobre vós envio uma promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto seja quem? Revestido do poder. A nossa alma anseia da presença de Deus. Irmão, eu cresci. A minha mãe me levando em reunião de orações de 2h30 da tarde, sol quente, mais quente desse dia. Onde via as mulheres buscando a presença de Deus. Eu crescia, minha mãe me levando na reunião, pastor Joaquim, das orações de manhã. Não era essa cadeira confortável que tem lá hoje, não. Era uma cadeira de ripa, tinha uma ripa e tinha Você é velho, não sou velho, não. E você via nos bancos, manchado, tudo manchado de lágrimas no banco. De pessoas que choravam na presença de Deus. Todas as reuniões de oração de 8 horas da manhã era cheia, tinha mais de 20 mulheres clamando a Deus. E hoje, irmão, numa reunião de oração da igreja, para contar quantas pessoas que vêm na reunião de oração. E como que Deus vai encher o povo do Espírito Santo que a igreja não busca? Não se derramam diante de Deus. Os nossos cultos estão cronometrados, começa às 7 da noite, testemunho, palavra, termina o culto e vai embora para casa. Não tem mais visitação do Espírito Santo no meio da igreja, não há nem conversão mais. Quando a pessoa se convertia, pregava a palavra de Deus, falava no coração do homem: opa, eu quero aceitar Jesus nele. Irmãos, essa reunião de hoje é uma reunião de despertamento. Deus quer despertar a sua igreja nesta última hora. Jesus
na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E uns disse para Jesus e perguntaram: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele fala assim, eu quero usar uma atualização, esse texto vai usar: mas recebereis poder. Amém. Mas recebereis quê? Poder. Quê? Poder. Quê? Mais alto. Poder. Poder. Amém. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus também faz uma promessa para o povo ali, também, uma promessa do Espírito Santo para o povo. João 14 diz assim, no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Glória a Deus. Basta você dar a luz. Nós vamos ver aqui, mas para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Qual a importância, Maria, de ser cheio do Espírito Santo? Porque, irmãos, você tem lá todo mundo tem carro, não tem? Você vai encher o tanque do carro para deixar o carro parado? Você tem que encher o tanque. Então o crente cheio do Espírito Santo, pastor Joaquim, tem que ficar estagnado? Não vai nem conseguir, né? Não vai nem conseguir. O crente é cheio do Espírito Santo. Para quê? Para fazer a obra. Então, qual a importância do Espírito Santo de Deus no meio da igreja? Porque o Espírito Santo habita na igreja como seu templo. O Espírito Santo é derramado como chuva sobre a igreja. Amém. Então a igreja precisa disso. O Espírito Santo, o homem cheio do Espírito Santo, a igreja é cheia do Espírito Santo, produz comunhão. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, há comunhão. Quando eu leio lá em Atos capítulo 2, quando foi cumprida as promessas de Deus lá em Atos, 120 homens no cenáculo oravam, de joelho buscavam o poder. Então 120 homens estavam no cenáculo orando, e veio sobre ele o Espírito Santo sobre a igreja como um vento impetuoso, que encheu toda aquela casa. Falamos em línguas, ao ponto daquele povo aqui, é esse povo que está sendo embriagado nessa hora da manhã, a ponto que Deus usou Pedro, lembra aquele Pedro lá atrás que negou Jesus 3 vezes, lembra dele? Aquele Pedro, irmãos, foi cheio do Espírito Santo. Este povo
não está embriagado como vós estão pensando. Esse povo está cheio do Espírito e estão cumprindo a profecia da onde? Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28 nós lemos. Só numa sentada, 10.000 almas a render aos pés de Jesus. Mas eu quero te dizer agora, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, tem que deixar algo, irmãos. A igreja cheia do Espírito Santo trouxe algo. Como permaneceram os convertidos na época? Vamos ver lá? Como permaneceram os convertidos na época? Na época quando estava cheio do Espírito? Ficaram estacionados? A Bíblia diz ficar em Jerusalém até que lá do alto seja o quê? Então ficasse lá em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder. O cara tão gostou lá de Jerusalém, irmão, unção de Deus lá naquele lugar. Né? Mas veja que o Senhor Jesus, e veja aqui em Atos, verso 42, uma igreja foi cheia do Espírito Santo, o que aconteceu? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia quê? Temor. Temor. Então, irmãos, a igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, aleluia, há um temor no coração do crente. A comunhão. Não pode haver divisão no corpo. Foi falado aqui que o Espírito Santo é sensível. E como Deus vai agir no meio da igreja com o corpo dividido? Eu preciso ser cheio hoje, preciso ser cheio amanhã, eu preciso ser cheio depois da manhã. Não sabe por que hoje que muitos deles não estão suportando a luta hoje? Porque não está tendo estrutura espiritual. Não estão revestindo o irmão do poder de Deus. Quando os soldados feridos, quando os soldados machucados na guerra, mas a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Mas como que a igreja vai fortalecer no Senhor? Como você é cheio do Espírito Santo, tendo uma comunhão com Deus, na oração, no jejum e na leitura da palavra. Ser crente na igreja é fácil. Está na igreja do domingo, está na igreja na quarta, está na igreja na escola dominical. Mas eu tenho irmãos, Deus nos aviva, mas que permanece acesa o fogo somos. Deus tem projeto para esta igreja. Deus tem uma obra na igreja. Estamos projeto para avivamento. Só uma fala, avivamento. Deus quer levantar a igreja nessa última hora, pastor. Deus quer derramar o poder dele no meio da igreja. Deus quer levantar uma juventude cheia do Espírito. Deus quer levantar varões cheios do Espírito. Deus quer levantar, irmãos, as irmãs cheias do Espírito. Mas para isso precisamos de buscar o Senhor. Glória a Deus. Havia o que, irmãos? A Bíblia disse assim, que cada um havia temor. Muitas maravilhas, sinais faziam pelos apóstolos. Todos criam, estavam juntos. Tinha tudo em comum, não tinha divisão, tudo era livre, tudo era junto lá. Veja aqui, vendiam as suas propriedades, repartia com todos. Quem produzia isso aqui era o Espírito Santo.
e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa e comia junto com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o quê? Acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar, porque havia uma ação do Espírito Santo sobre a igreja. Amém. Ser cheio não é estar estacionado, não, meu irmão. Estar cheio do Espírito Santo é dar ouvido ao chamado de Deus. As almas estão morrendo lá fora. Mas cadê a igreja cheia do Espírito Santo para ir lá fora, para levar a mensagem do reino lá fora? O Espírito Santo produz comunhão na igreja, une a igreja, dá dons à igreja, fortalece a igreja com manifestação sobrenatural. Quem produz isso? Espírito Santo. Dá poder aos pregadores. Você pensa que está aqui na frente aqui só de qualquer jeito? Não. Muitas vezes tem pregador que tem que pagar um preço na oração. A palavra tem que falar com o pregador primeiro, vai falar com a igreja. Amém. Então tem falado comigo, irmão, através dessa mensagem aqui. Glória a Deus. É tempo de despertamento. É tempo de você voltar às suas origens. Que eu me disse, pastor. Aquele tempo que você orava, que não estava. Depois do tempo que você chegava no seu quarto, pegava a Bíblia, pegava o hinário e cantava e orar a Deus. Levantava de madrugada para clamar a Deus. Cadê esse tempo? Nós não vemos crentes que contavam, ô irmão, vamos ali contar uma experiência que Deus fez na minha vida. Não está aqui isso mais não. Talvez eu estou passando uma luta, estou passando por um momento tão difícil na minha casa. A situação está tão feia. Mas não veio, meus irmãos, eu tive uma experiência hoje com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus falou comigo tão forte hoje. Nossa, eu estava orando, Deus fez isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu saí lá da casa, eu ia muito à casa da minha tia, ela era casada, a Terezinha, eu não conhecia ela. Eu gostava de ir lá no Monteiro, porque eu gostava de contar a experiência que ela teve lá nos Jogos Livres. E ela contando aquela experiência da presença de Deus ali em 1970, que hoje houve uma ação do Espírito Santo ali naquele lugar. Pastor Giovanni também participou desse tempo. Pastor Paulo da restauração também teve essa experiência com Deus naquele tempo. Ela contava essa experiência, eu estava lá. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o meu Deus não mudou. Amém. Ele é o mesmo ontem e hoje. O mesmo Deus que batizava com o Espírito Santo lá no passado, batiza hoje. Basta você buscar Ele com coração sincero. Ser cheio do Espírito Santo não é opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. Não é uma opção não, irmão, é uma necessidade. Amém. Você não come todo dia? Você não bebe café de manhã? Almoça, janta, vai atrás do lanchinho? Assim a nossa alma também anseia da presença de Deus.
Se levanta, a igreja de Jesus, se levanta, desce. É tempo da igreja descer. É tempo da igreja descer nessa última hora. O que a palavra de Deus disse lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é tempo de descer. Larga, suriandas, é tempo da igreja descer, se humilhar diante de Deus. Só o Senhor é Deus. Orar. A chave do avivamento é a oração. E quanto tempo eu não oro? Orando em todo tempo, com toda perseverança e súplica, nisto vigiando. Glória a Deus. Orar e me buscar. Esta busca é uma busca o quê? Contínua. É hoje, é amanhã, é depois da manhã, é tempo de buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E acharei descanso para a vossa alma. Essa é a igreja de Jesus. É tempo da igreja buscar. Glória a Deus. Buscar pelo avivamento. Buscar do enchimento do Espírito. Glória a Deus. Está lembrando aqueles encontros? Eu estava falando com o irmão aqui agora. Um congresso que nós tivemos lá em Goiânia. Tinha nenhum pregador de fora. Tudo da casa. Um dos pregadores que pregou lá, não esqueço até hoje. E o tema da mensagem também do congresso, até eu não esqueço. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que fica é santo é. Amém. Aleluia. Nós tivemos uma vigília de domingo para segunda. Domingo. Aí no culto da segunda eu estava lá sentado lá atrás, no congresso lá em Goiânia. E o pregador da noite era o pastor Joaquim do Nascimento. Ele começou a pregar, aquele jeito dele lá. Quando eu vi só um pulando ali, outro buscando a Deus ali, eu falei, olha, estava na frente. Quando eu cheguei lá, pegou meu sapato, arrancou meu sapato. Só sei que eu fiquei, acho que estava assim, levitando, isso vai estar me subindo. A presença de Deus foi tão grande que a pregação começou às 9 da noite, terminou 3 horas da manhã. Irmão, foi a presença de Deus. E pastor, mas por que não acontece isso hoje? Por que os nossos cultos de domingo não há mais ação do Espírito Santo hoje? Por quê? Porque não tem vida sendo curada hoje. Deus mudou. Porque nós não estamos buscando, irmãos, não devemos buscar. Não estamos buscando com sinceridade. Estou terminando. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, vai ter agora aqui. E se conver, pastor, eu aceitei Jesus tem 50 anos. Eu estou na igreja tem 50 anos, sou crente. 10 anos na igreja. Ah, para Deus não basta isso não, irmão. Você gosta de ter 50, eu vou ter nascido na igreja. Mas eu preciso te converter todo dia. Amém. Eu preciso me converter hoje, amanhã. A conversão não é só aquele que você levantou a sua mão, não. É
todo dia, tem que ter mudança, irmão, de vida. Glória a Deus. Tem que ter mudança de atitude. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem caráter. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai produzir em nós o quê? O quê? Nova criatura. Uma nova criatura, mas o quê? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito. O quê? Amor, paz, tranquilidade, benignidade, mansidão, bondade. Só isso que eu vou para a igreja hoje, para ouvir a palavra de Deus, na segunda-feira estou do mesmo jeito, pastor. Assisto o culto no domingo, a escola dominical, mas no outro dia eu estou no mesmo jeito, não tem mudança de vida. É duro esse, pastor, é dura essa palavra, mas Deus quer, irmãos, uma atitude minha, sua nesta noite. Ele quer renovar a igreja. Irmãos, a mensagem, a verdadeira mensagem do Evangelho, a mensagem genuína, é aquela mensagem que nos confronta. Irmãos, se você vai na igreja, tem uma mensagem que está só sinalizando o seu cabelo, ou meu servo, eu te amo, meu servo, irmão, já fica já a mensagem daquela que vai te confrontar, para você despertar. Porque nós estamos indo em contramão do... Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Quer ser cheio do Espírito? Me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és como diante de Deus nesta noite, irmão. Nós vamos na vigília, quem vai terminar a vigília? Eu queria vir para a presença de Deus e você pressa. Amém. Eu queria deixar Deus agir na minha vida. Amém. Deus tem obra de quebrantamento no teu coração hoje. Se querenda diante de Deus, se confessa diante de Deus, se achega a Ele. Se derrama diante de Deus, para nós cumprirmos, para nós orarmos, porque Deus tem obras aqui. Quando estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma intimidade com Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma intimidade com Deus. O Espírito Santo promove intimidade com Deus, permitindo-nos a experimentar a sua presença de uma forma cada vez mais profunda. Ser cheio do Espírito abre a porta para uma vida de oração mais rica e uma compreensão mais profunda das Escrituras e uma comunhão mais próxima com o Pai. É isso, irmão, a importância de ser cheio do Espírito Santo. Você pensou que está só cheio do Espírito Santo, fica lá, opa, estou cheio, agora estou cheio, né? Não, ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas. Eu vou mais além. O homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus convence o homem de todo erro. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo para me ter uma comunhão com Deus, porque o Espírito Santo vai comissionar você para a obra dele. Porque eu entendi o chamado de Deus na minha vida do pastorado, porque Deus me falou comigo e Deus me posicionou no meu coração. E outra também, ser cheio do Espírito Santo é ter ousadia no testemunho. Sereis a minha testemunha, tanto em Samaria, Deus confia. então, você é testemunha. Será que nós estamos dando testemunha lá fora? Será que você está tendo testemunho lá fora? Lá no meio dos seus vizinhos? Lá no meio da sua família?
Será que estão vendo Cristo na sua vida? Sabe que a pessoa pode dizer, ali vem uma mulher de Deus. Ali vem um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é estar estacionado, ficar sentado no lugar. Agora eu estou cheio, agora nada vai acontecer comigo. Agora estou protegido. Glória a Deus. Aí que eu preciso de vigiar. Aí que eu preciso estar na brecha. Aí eu preciso estar buscando o Senhor todos os dias. Até Jesus voltar. Igreja Cristã Evangélica do Avivamento. Deus está te levantando. Eu quero levantar essa igreja. Deus tem obra, pastor. Deus tem obra, mas Deus manda dizer: Deus precisa de curar muitas vidas que estão feridas na alma. Precisa ser sarado. O homem que é cheio do Espírito Santo, quando a presença de Deus, irmão, ele confessa os seus pecados. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, meu amigo, você lembra daquele mal que eu falei com você? Nossa, não para te perdoar. Pastor, faz parte do avivamento não faz. Avivamento não é barulho não, meu irmão. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de atitude. Barulho não está em transformação não. E transformação é uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Mas por que Deus não está agindo na minha vida, pastor? Eu oro. Comece já a analisar a sua vida com Deus. Esvazia. Sabe que eu tenho que perdoar alguém? Sabe que eu tenho que pedir perdão para alguém? Porque, irmão, nós falamos que o Espírito Santo é o quê? Sensível. O Espírito Santo é o quê? Sensível. Mas como o Espírito Santo vai operar, irmão, com o coração magoado, triste com o coração? Como o tempo vai agir? O meu coração magoado com alguém? Não perdoo! E a palavra de Deus fala claro, irmãos. Se eu trazer uma oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, eu tenho que ir lá, voltar, deixar minha oferta e ir lá acertar a minha conta com meu irmão. Senão Deus não vai ouvir a minha oferta, não vai acertar a minha oferta. É a palavra de Deus que diz assim. A pastora, que palavra dura é essa? Não é a palavra que Deus quer de nós, porque, irmão, Deus quer nos encher, Deus quer nos transformar a nossa vida. Irmãos, é tempo de buscar a presença de Deus. Deus quer te encher, Ele quer te envolver, Ele quer te usar. Deus tem um chamado contigo, meu irmão. Deus quer te usar para fazer a obra dEle. Então se desperta quando é tempo, irmãos. Fica de pé, Senhor. Para nós concluirmos aqui, para ficar de pé, e nós orarmos, buscando ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo, não é opcional, mas essencial para todo crente que deseja viver uma vida que honra a Deus e dê fruto para o seu reino. É uma experiência transformadora que nos capacita para o ministério. Como você cheio do Espírito Santo nos capacita para o ministério. Nos guia para a verdade. Transforma o nosso caráter. E promove a intimidade com Deus. Nos permite exercer os dons espirituais e nos concede vitória sobre o pecado e nos encoraja a testemunhar,
promova unidade no corpo de Cristo e assegura-nos a nossa salvação e prepara-nos para um regresso de Cristo. Que busquemos continuamente ser cheios do Espírito, entregando-nos totalmente à sua obra em nossas vidas e glorificando a Deus em tudo que fizemos. Glória a Deus. É isso, é ser cheio do Espírito. Amém? É fazer a vontade do Senhor. Feche os olhos. Vamos poder adorar o Senhor com muita adoração. E você vai orar. Se você quer mulher, vem às 10 para